A relação que a gente pode fazer em relação à prisão e à nossa mente é o seguinte: quando a gente está ou em um local por muito tempo vivendo da mesma forma, a mente, que é equivalente à crença, né? A prisão, ela se equivale a uma crença pelo costume, sempre daquele mesmo jeito. Então a crença, ela se torna absoluta ali, uma verdade absoluta que ali para muita gente ali na prisão, que eles não iam sair, que iam morrer ali. E eles, quando pensam na possibilidade de sair, tem gente de 10 anos, 20 anos, tinha um senhor já com 50 anos. Então só essa possibilidade de sair daquilo já dava medo. Então, em contraste, a liberdade dá medo naquele contexto das pessoas ali presentes. Então tem essa coisa da liberdade, do desconhecido, fora ali da prisão, que realmente faz com que tudo isso vai reforçando a nossa mentalidade em relação a isso, para que a gente possa estar sempre atento e sempre aberto ao novo. Ali dentro, o banqueiro ele passa por a questão de abusos, né, sexuais, no sentido de tinha um grupo, tem um grupo que as pessoas até pensam que ele é homossexual, mas na verdade pelo contexto, né, que só tem homem, existia isso, desses abusos. E um deles que foi escolhido foi o banqueiro, né, novo ali. Ele tentava sair algumas vezes, outras ele não conseguia. Mas eu estou falando isso no sentido do contexto, né, as adversidades que nós temos no nosso dia a dia, e ainda assim manter uma esperança que um dia, no caso do personagem, que ele ia sair dali, e da gente que os nossos dias vão ser melhores a cada dia. Então o filme ele traz esse elemento, que apesar das adversidades que a gente possa estar enfrentando, a gente tem que ter um sentido maior do que a situação, o lugar, ou talvez as pessoas que a gente está convivendo. Então, esse filme faz um link em relação a uma teoria chamada logoterapia, que foi fundada pelo Viktor Frankl, que ele tem como base, né, nessa teoria, que é a busca de sentido. Todos nós temos um sentido, a gente precisa de um sentido, ou pelo menos a gente busca esse sentido para que os nossos dias ele realmente tenha uma qualidade, que a gente realmente almeje algo maior e a gente possa ter energia, motivação para realmente viver melhor. Então o que é que essa teoria fala? Ele passou pela experiência do campo de concentração lá na Alemanha, onde todo mundo, né, foi exterminado, ou boa parte. Então ele fala que nessa teoria as pessoas que sobreviveram a esse campo de concentração foi pelo motivo de ter realmente algo, um sentido, ia fazer algo fora daquele campo de concentração. Então aí a Thelma trazendo aí, a nossa mente é a nossa liberdade, mesmo em situações de prisão precisamos focar em um refúgio mental. De fato. Então, apesar
no caso do psicólogo que fez criou a teoria. Então ele sempre ele perdeu a esposa, filhos, família, e estava passando por muitas adversidades ali. Então, baseado nessa situação, mas ele sempre falava o que ele ia fazer, visualizava de forma positiva o que ele ia fazer após aquela situação. Então, com isso, se gera o quê? Uma esperança. E aqueles que não tinham essa visão, que estava tudo acabado, que ali era o fim deles, todo esse pensamento, esse sentimento e essa comunicação, né, que cabisbaixo, o que acontecia? Ele ia aos poucos morrendo por dentro. Que aí no Sonho de Liberdade também fala sobre isso. A gente pode se ocupar de viver e o outro lado se ocupar de morrer. Então, nesse caso do psicólogo e na situação que ele estava, ele se ocupou de viver, de visualizar o que ele ia fazer após, né, em termos da teoria dele, em termos de pessoas que ele poderia ajudar com toda aquela experiência. Então isso faz com que a pessoa viva mais. E a mesma coisa no filme O Sonho de Liberdade. O banqueiro, apesar de toda a mentalidade que existia, toda uma crença adversa no filme, o banqueiro se mantinha nessa esperança que ele ia sair dali. Então ele tinha um jeito bem próprio, bem despreocupado de andar pela prisão. Então, nesse sentido, tinha essa mentalidade, apesar de estar ali, mas buscando esse viver, né, a cada dia de uma forma muito melhor. E esse amigo dele, que é o personagem Morgan, ele traz essa coisa do sempre trazer ele para essa realidade. O fato dessa realidade da prisão, por um lado, é positivo para ele se atentar, mas por outro lado, poderia ser o aprisionar a mente. Então, essa passagem também me lembra em relação a Mandela, que ele tem uma frase que ele fala assim: pode até prender o meu corpo, mas a minha mente, ela é livre. A Mandela, a história dele é que ele fica preso durante 27 anos. Só que ele, diferente dos outros presos, ele começa a estudar, ele começa a se preparar para ser presidente. Então, baseado nisso, ele estuda, ele até faz esse movimento, ele lê livros lá, e ele quer que as pessoas, né, os outros prisioneiros, colegas dele de cela, tenham a mesma visão, que ele fala até com um colega dele em relação a isso, que porque eles estavam numa época de apartheid. Então, nesse sentido, o que Mandela falava? Que ele precisava conhecer os inimigos para poder ter uma estratégia melhor, para poder enfrentar esse inimigo. Então ele estudava direito, estudava uma série de assuntos que iam ajudar ele a ser presidente e uma série de coisas que ele poderia estar resolvendo naquela época da África. Então, ele estudava muito ali. E aí, no momento que ele passa isso para o outro não vê sentido nisso. Se lembra do sentido que eu falei? Para o Mandela tinha um sentido. Ele queria ser um presidente. Ele visava esse futuro quando saísse dali. Os outros não tinham essa mesma perspectiva.
essa visão positiva de futuro. Então, no momento que ele faz esse movimento para compartilhar essa visão, o outro, como dizer assim, para que eu vou fazer isso agora? Se eu estou na prisão, eu estou preso. Então, a prisão física, naquele momento, passa a ser uma prisão da mente também. Então, o que é que a gente tem que se atentar hoje no nosso dia a dia? O quanto talvez no nosso dia a dia a gente tem se aprisionado a sua mente. Em quê? Em comportamentos que talvez você possa ir além, né? O que pode ser o quê? Medos, inseguranças, verdades, né? Crença é o quê? Tudo aquilo que eu vejo, escuto e sinto de forma repetida se torna uma verdade, ou então com forte impacto emocional. Então isso tudo constrói a minha vida, o meu dia a dia, o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que eu acho que posso, o que eu acho que não posso, o que eu consigo e o que eu não consigo, o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz de fazer. Então apesar, aí vem um dos ganchos desse filme. Apesar de eu estar livre, não estou preso lá na situação deles, mas eu posso estar livre, mas minha mente pode estar presa. Olha como a dicotomia, né? A diferença da coisa. Então o filme mostra essa parte, porque você pode estar livre em corpo, mas você preso em uma série de crenças que te impede de avançar, que te impede de acreditar, de alcançar o seu sonho. Ó, Odilon, seja bem-vindo. Então, de acreditar em você. Então, não permita que as circunstâncias do seu dia a dia adversas prenda, aprisione a sua mente. Que você tenha sempre esse sentido de vida além da situação. Você não é a situação que você está passando e você também não é o passado que você vivencia.